Olá, eu sou o Rodrigo Monteverde, instrutor de treinamentos, e hoje vamos falar sobre a produção do açúcar, do etanol e da cogeração de energia na indústria de cana. O primeiro assunto a ser tratado será sobre a matéria-prima, falando da cana-de-açúcar. Vamos começar com o histórico do cultivo, o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. A cana-de-açúcar surgiu no Brasil em meados do século XVI, da necessidade de se colonizar e explorar riquezas desse território, que no momento não tinha pertinência para a economia de Portugal. Muitos foram os motivos para a escolha da cultura da cana no Brasil. Dentre eles, a terra massapê, que é o solo ideal para essa cultura, além do bom preço no mercado na Europa, que estava aumentando seu consumo, transformando-se em uma base forte para a economia da colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII. As primeiras mudas foram trazidas da Ilha da Madeira, em Portugal, no século XVI, por Martim Afonso de Souza, responsável pela instalação do primeiro engenho no Brasil, em São Vicente, no ano de 1532. Em seguida, muitos outros plantios se proliferaram pela costa brasileira, sobretudo no litoral dos estados de Pernambuco e Bahia, nos quais absorveram a maior parte da produção açucareira da colônia. A maior distribuição dos engenhos, contudo, foi o escoamento da produção, agilizando a chegada dos produtos ao mercado dos consumidores. Alguns engenhos evoluíram-se e transformaram futuramente em usinas de cana-de-açúcar. Os aspectos relativos à cultura da cana. A composição da cana depende de inúmeros fatores, tais como idade, variedade, manejo, ambiente de produção e fitossanidade. A cana-de-açúcar é uma planta cujo teor de sacarose e biomassa varia de acordo com o período do ano em que é colhida, alterando a logística da entrada na usina de açúcar. Falando da composição do produto, ele é composto por fibras, água e a parte de sacarose, que é o ATR, que será extraído depois, futuramente. Então tem vários fatores que impactam no volume desses 3 ou 4 componentes. Os fatores são manejo, variedade, o tipo de ambiente de produção, se eu estou num ambiente que é mais úmido, se eu estou num ambiente que é mais seco, se o solo tem mais ou menos insumos necessários para a produção e assim por diante. E o período de vida dela, se ela estiver no período ideal para a colheita, ele vai ter mais açúcares totais recuperáveis, que seria o ATR, que é destinado para a produção do açúcar dentro da indústria. E esses fatores aí tem que estar numa curva onde eu possa retirar o melhor do canavial sem prejudicar o desempenho da indústria. Sendo uma cultura sazonal, variam com a época de colheita, o teor de fibra, teor de sacarose, pureza, sólidos dissolvidos, quantidade de água. A composição da cana limpa, comparada com a cana diferente de tratamento na colheita, afetam pela quantidade de pontas e folhas. A cana, quando ela está limpa, devidamente separado de pontas, folhos, só aproveitando a parte útil dela, ela tem um teor dos componentes internos dela que pode ter uma extração melhor do caldo e um aproveitamento melhor. Então, pontas e folhas, elas não são
sadias para produção do açúcar ou do etanol. Portanto, é um fator que impacta diretamente no resultado do produto final. As pontas e os colmos limpos não afetam constantemente o teor de fibra, mas reduz a pureza do caldo, já que nas folhas aumentam o teor de fibra, reduzindo a pureza do caldo na mesma proporção que as pontas. A presença de pontas e folhas reduz a pureza do caldo da cana em até 5 vezes. Então, essa ponta da cana, que ela possui fibra e não possui sacarose, pontas e as folhas, elas aumentam o teor de fibra, diminuindo a quantidade de açúcar recuperável por tonelada. Então, se eu transporto uma tonelada de cana, quantidade X lá de cana, e na hora de fazer o processo, eu aproveito menos do que eu preciso, apesar da fibra ser utilizada futuramente para cogeração. A cana é melhorada geneticamente, visando um alto rendimento por hectare e um aumento do teor de sacarose. Os tipos de solos, duração de períodos de crescimento, tipos de sistemas de colheita é significativamente entre as variedades que adequam às condições da cultura. Entretanto, a dureza da cana e a quantidade de fibra varia de uma variedade para outra e podem dificultar a saída do caldo das células da cana-de-açúcar, afetando a extração. Tem muitas variedades de cana disponíveis para plantio, para comercial, e cada variedade ela tem um benefício ou um malefício nela. Então tem coisas boas e coisas ruins na cana. Uma pode ter uma variedade que fica mais em pé, que não deita, ganhando um rendimento de tonelada e minimizando a quantidade de impureza, né, por não estar encostada no solo, não levar o silício ou a terra para a indústria, e ter uma dificuldade maior na extração. Então, o ponto de equilíbrio, agronomicamente falando, né, eu tenho que ter uma cultura que tenha uma qualidade boa, de saturação de açúcares, né, para poder fazer a extração deles sem contar com impurezas, com algum outro tipo de materiais que não são aproveitados. Então, a genética da cana, a cultura, o jeito que ela é manejado, o jeito que é feita a produção interfere diretamente no resultado final. Por isso tem várias variedades para cada tipo de solo, para cada tipo de território, de ambiente de produção, que impacta direto nesse número final. A cana cultivada sobre irrigação. O fornecimento de água apresenta pequenas alterações em sua composição. A estação chuvosa é um fator que determina a época de safra, pois a chuva ocasiona queda da qualidade e aumento da matéria, terra ou palha. A composição da cana depende de fatores climáticos que definem o teor de sacarose, pureza do caldo, teor de açúcar invertido para melhores recuperações de sacarose. A cana cultivada sobre irrigação, ela tem que ter uma orientação própria para cada tipo de aplicação, cada tipo de variedade, pois o período que a cana está recebendo esse excesso hídrico, ela até tem um crescimento vegetal maior, porém
ela pode ter uma redução significativa de teores de açúcares recuperáveis nela, pois o açúcar ele inverte na cana, ele está como um amido, inverte na cana a partir do estresse, um dos estresses que é melhor para a produção dos açúcares, é o estresse hídrico. Então a cana, quando ela é cultivada sobre irrigação, ela tem essa vantagem do crescimento rápido, de índice de vegetação maior, porém ela tem um impacto no ATR, então tem que ser controlada essa parte hídrica também. Outro aspecto que é bem interessante é que a cana absorve grande parte dos subprodutos da industrialização, como torta de filtro, vinhaça, foligem e água residual. Os subprodutos da cana, a grande maioria deles são utilizados na lavoura da própria cana. Então eu tenho lá a torta de filtro, o foligem, né, que são subprodutos orgânicos que podem ser reaproveitados para a melhoria da composição do solo. Eu tenho a vinhaça para fertirrigação e a água residual, com uma combinação de vinhaça, eu posso fazer aspersão, irrigar alguma área que tenha deficiência hídrica. Então vamos acompanhar no vídeo a seguir aí o processo que acabamos de falar até agora. Vamos falar de uma riqueza que faz parte de toda a história socioeconômica do Brasil. Vamos falar da cana-de-açúcar e de seus derivados. Você sabia que a primeira ação de colonização do Brasil foi a expedição de Martim Afonso de Souza em 1532 e trouxe para cá as mudas de cana que deram início ao primeiro engenho? Daí em diante, por quase 500 anos, essa gramínea tem sido protagonista na vida do nosso país. Durante séculos, mais do que nosso principal produto, o açúcar foi quase um sinônimo de Brasil. E a cultura da cana, que estruturou as origens da vida brasileira, ressurge agora multiplicada, moderna, um potente instrumento de desenvolvimento. Hoje em dia, a cana gera muitos produtos: açúcares de vários tipos, álcool combustível e para a indústria química, energia elétrica, ração, levedura, fibras sintéticas, fertilizantes e até plástico biodegradável. Falar da tradição canavieira do Brasil é como entrar no túnel do tempo. Nada mais é como antigamente. O segmento sucroalcooleiro brasileiro avançou em todos os campos e se torna mais e mais competitivo, fornecendo tecnologia e gerando divisas. Por isso, entre outros motivos que você logo vai conhecer, o Brasil é hoje o maior produtor de cana do mundo. Para aproveitar melhor as excelentes condições climáticas e do solo paulistas, é feito um intenso trabalho científico de melhoria das variedades de cana, além de pesquisas para gerar novas espécies. É o Genoma Cana, o primeiro sequenciamento genético de um vegetal realizado no Brasil. Este amplo programa já identificou mais de 40 mil genes da cana-de-açúcar e está permitindo o avanço da busca por espécies mais sadias, produtivas e rentáveis.
As usinas paulistas sabem que para se produzir com eficiência um produto de alta qualidade, é necessário o monitoramento constante, que começa no controle da matéria-prima e vai até o produto acabado e transportado. Dos viveiros de mudas aos milhares de hectares plantados e cultivados. Da adubação à colheita, do carregamento à industrialização, do bagaço à cogeração de energia elétrica. Cada etapa dessa cadeia produtiva é inspecionada periodicamente. O desenvolvimento não para. A cultura da cana-de-açúcar está incorporando a automação de forma planejada. Por isso, é importante o treinamento e a formação de mão de obra especializada. Também no processo de cultivo e colheita, a tecnologia avança e, aos poucos, a colheita manual da cana queimada vai dando lugar à colheita mecanizada de cana crua. Mas essa transição é feita com cuidado. Afinal, os produtores paulistas empregam milhares de trabalhadores com remuneração superior a outras atividades agrícolas afins. E carteira assinada, assistência social, alimentação equilibrada e garantia de segurança no trabalho. A maioria desses cortadores de cana teria grande dificuldade de emprego em outros setores. As fazendas de cultivo orgânico já colhem os frutos da criação de sistemas autossustentáveis de produção baseados na busca da preservação ecológica. O desenvolvimento de cogeração de energia elétrica a partir do bagaço e outros resíduos torna autossuficientes todas as unidades industriais do estado. O excedente é vendido e já ilumina muitas cidades. Da cana se aproveita tudo: bagaço, méis, torta e resíduos da colheita. Assim como o petróleo, a cana-de-açúcar gera um número incontável de produtos com um importante diferencial: são biodegradáveis e não ofensivos ao meio ambiente. Vamos falar agora da extração do caldo. A cana pode ser colhida por equipamentos ou trabalhadores rurais, conforme as condições terreno, clima. Após colhida, é transportada até a indústria, passando pela balança de recepção, onde é pesada e pode ter dois destinos: pátio ou depósito, ou, no caso, descarregamento direto nos silos. Se for para o pátio, ela vai para a estocagem. Normalmente, a cana entra nos depósitos de usina, onde pode ser descarregada por meio de pontes rolantes ou por guinchos, chamados de hilo. Também pode-se descarregar cana inteira ou picada, diretamente sobre as mesas alimentadoras. Sua função é interligar a descarga ou estocagem de cana com o condutor principal, no caso a esteira de cana. Os pátios têm área delimitada no qual a cana é descarregada ou empilhada ou até em depósitos de barracões. O estoque deve ser mantido para controle do tempo entre o corte e a moagem. O método de estocagem de cana envolve dupla manipulação e custos adicionais, sendo que o sistema mais empregado é o de rodas, em veículos ou reboques. No pátio da usina é descarregado em função da demanda. A estocagem ela tem um custo adicional, pois eu tenho que ter
um equipamento para fazer esse descarregamento, esse carregamento depois, ou precisa de um estocagem sobre rodas, né? Seria um veículo parado lá com essa cana parada em cima dele, ou os reboques desengatados, parados lá para um outro veículo fazer o descarregamento. A vantagem da estocagem é manter um fluxo constante lá nas entradas, nas esteiras que vão para a moagem, porém tem um custo adicional disso, né? A grande maioria das usinas estão eliminando a estocagem em pátios, usando estocagem sobre rodas. Vamos entender então como que é o processo do corte de cana, o processo manual e o processo mecanizado. 90% da cana do Brasil está na região Centro-Sul, onde a colheita é realizada de abril a dezembro, coincidindo com a época mais seca. A colheita nesta época permite que a cana alcance o melhor ponto de maturação. Cada vez mais presente, a colheita mecanizada já responde por mais de 55% da colheita no estado de São Paulo, principal produtor de cana no país. A mecanização elimina a necessidade da queima da palha, essencial para viabilizar a colheita manual. Agora, a palha é separada da cana pela máquina e deixada sobre o solo. Isto aumenta o teor de matéria orgânica e protege o solo contra a erosão. A cana é picada e depositada no caminhão. Uma colheitadeira chega a colher até 800 toneladas de cana por dia. Em várias usinas, parte da palha é retirada do campo e utilizada na produção de bioeletricidade. No futuro, a palha também poderá ser usada na produção de etanol de segunda geração. Ao final da jornada, a cana colhida é transferida para um caminhão de maior capacidade para o transporte até a usina. A tradicional colheita manual é feita por trabalhadores rurais. É comum a prática da ginástica laboral como aquecimento antes de cada jornada. A queima da palha, feita antes da colheita dentro de padrões estabelecidos por órgãos ambientais, facilita o trabalho dos cortadores e afasta animais peçonhentos. Com golpes de facão, os trabalhadores cortam a cana rente ao solo. A cana cortada é transferida por carregadeiras para caminhões que fazem o transporte até a usina. Então, após o vídeo, vamos dar continuidade ao processo de armazenamento. As perdas de açúcar nesse setor ocorrem por estocagem prolongada, esmagamento de colmos por caminhões, garras de carregadeiras, etc. Falhas operacionais, no caso o esmagamento, tá? Remonte de pilhas ou ainda por mau gerenciamento da cana estocada. O período de estocagem no pátio não deve ser superior a 8 horas. Determinação da ordem de grandeza dessas perdas é muito difícil, já que depende de vários fatores. Porém, em alguns casos, a perda pode chegar a 3%. Essa é uma tabela que ela representa uma média de perdas durante o período de estocagem. Então, temos em 3 dias, em 6 dias, em 9 dias e 8 dias. Ela tem perdas de Brix, perdas de sacarose, perdas de açúcares redutores, de pureza e com isso ela traz um aumento de acidez. Então, são todos os fatores que impactam no produto final, na produção do açúcar. Os veículos rodoviários, transportadores de cana, são pesados na entrada e na saída da usina. Isso é retirado a tara dele. Para obter o peso real da cana recebida, com o objetivo de determinar a quantidade de cana que entra na indústria, para que se tenha os seguintes controles. Controle agrícola.
que seria o fluxo de cana que está entrando e saindo. Pagamento do transporte, o pagamento da cana, da matéria-prima propriamente dita. Pagamento da matéria-prima e controle industrial. Isso aí define quanto de rotação que eu tenho nas moendas para manter a indústria trabalhando. A pesagem dos veículos que transportam a cana é realizada em uma balança rodoviária, tipo plataforma. As balanças possuem células de carga, onde os dados são registrados eletronicamente e enviados para o setor agrícola, gerência industrial e administração da usina. É importante ressaltar que o açúcar produzido no campo, a função da usina é somente extraí-lo, cristalizá-lo com máxima eficiência. Então, ficou bem nítido aí que a função da indústria é receber a matéria-prima e trabalhar na matéria-prima que recebeu para produzir o açúcar ou o etanol, no caso. As amostras de cana são coletadas diretamente no veículo que está transportando a matéria-prima, sendo efetuados diretamente por um amostrador vertical, que seria um oblíquo, esse que está na imagem, ou amostrador horizontal, que seria pego na lateral das carretas. O controle é feito no PCTS, que irá determinar a porcentagem de peso de sacarose aparente, ou seja, POL, e a porcentagem de peso de sólidos solúveis contidos no caldo, que seria o BRICS, a porcentagem de fibra da cana e a porcentagem de impurezas vegetais e minerais, teor de açúcares totais recuperáveis, o ATR, e açúcares redutor total, ART. Então, isso é tudo determinado pelo PCTS, seria o Laboratório de Análise de Entrada.